Estamos no canal 8, da Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. E hoje eu vou ter o prazer de entrevistar, pela primeira vez, um secretário municipal do município de Campos dos Goytacazes. Eu vou entrevistar o secretário de governo, Geraldo Siqueira Pudim, ou Pudim. Pudim, é uma satisfação, um prazer, porque a nossa relação não advém de governo. E daí eu começo a pedir licença para poder deixar de tratá-lo de senhor deputado, de excelência, de qualquer coisa nesse sentido. Essa câmera aqui é sua para os cumprimentos iniciais. Doutor Erval, eu fico muito feliz de poder participar aqui, corroborando com as suas palavras. Nossa relação não é uma relação política, é uma relação que vem de longe, uma relação até de família, uma relação familiar, e que a gente tem clareza da distinção. Quando a gente entra para a vida pública, né, a gente, obviamente, eu tenho essa característica de preservar as minhas amizades, de preservar os laços familiares e, evidentemente, separar o homem público que tem CNPJ, né, Sim, da pessoa com certeza, que tem CPF. Né? Então, a gente tem sujeito a crítica, sujeito às ponderações na vida nossa, tanto particular quanto na nossa vida pública, e eu acho que democracia é isso. Agora vamos combinar uma coisa aqui. Nada do Dr. Erval. Você não conheceu o Dr. Erval. Você conheceu como? Ervalzinho. Então pronto. Então, fica combinado assim. Ô Pudim, eu queria começar a conversa com você num sentido de um assunto que eu acho que é quase que render uma homenagem. Seus pais. Eu acho que nesse primeiro bloco eu sempre trato com as pessoas aqui com relação à família. Eu acho que ali você tem uma estrutura familiar que eu acho que nem todas as pessoas devem conhecer, apesar de você ter vida pública, mas não são obrigados a conhecer, nem você expor isso. Mas uma homenagem, um respeito ao casal. A sua mãe, especialmente, uma matriarca, e o seu pai, um patriarca, porque o sacrifício que foi de criar um filho como bancário. Né? É difícil, ainda até os dias de hoje. Então eu queria falar, vocês são quantos? Somos 7 irmãos, ainda tivemos um irmão de criação. São 8 no total. 7 naturais e um adotivo. Mas a casa tinha uma porção de agregado. Tinha, como monte Beto, de agregados. Como Beto, Bené. Beto, tia Bené, uma porção de Marcinha, gente. tia Morgada. E sempre foi no entorno ali. Então, quando tinha casamento, era lá em casa. Quando tinha festa de 15 anos, era lá em casa. Quando tinha festa de final de ano, era lá em casa. Tudo com mamãe. Mamãe é uma pessoa extraordinária. E você fazendo referência à minha família, a gente até fica emocionado de lembrar da história de vida da gente. Hoje mesmo, por coincidência, eu estive de manhã fazendo um exame lá no Plínio Bacelar. E eu nasci na Vila Jean. Onde é que fica a Vila Jean? Na Baltazar Carneiro, ali atrás do fórum. Sim. Então era uma vila onde era um quarto só, né? E o único que nasceu fora da vila foi o Marcinho, que é o caçula que já nasceu na rua Barão da Lagoa Dourada. Então, éramos 7 irmãos pequenos, e eu lembrava do Heraldinho Bacelar e do Carlinho Bacelar, que eram pessoas que moravam de frente à vila, né? Ali era uma família, todos nos conhecíamos. De um lado, Pedro Barro de Almeida, do outro lado, Edmundo Vaz Araújo, né? Lembramos de Simval, da Venda. Conversei, assim, uma conversa gostosa com o doutor Carlos Bacelar, e falando sobre isso. Então, mamãe também não pode deixar de ser lembrada nessa história toda, porque eu me recordo muito bem. Quando eu ainda pequeno, mamãe, naquele período em que não tinha o advento ainda da Constituição, da contratação do serviço público via concurso, mamãe chegou a trabalhar para segurar a vaga durante 4 anos com dona Jaci Franco Faria, numa escola que ficava ao lado do Bar São Jorge, ali na rua 7 de setembro. Eu esqueci o nome da escola, mas realmente a escola que já acabou, é uma casa antiga que tinha ali, funcionava, se não me engano, só à noite, ou à tarde ou à noite, né? Só à noite. Eu não me lembro que sua mãe trabalhava. Mamãe trabalhou lá 4 anos, e a minha mãe tem uma história de servente. Minha mãe depois foi efetivada como servente no governo do estado, ganhando um salário mínimo. Né? E papai, um bancário, que tem uma história também maravilhosa, que veio do antigo Banco Comércio e Indústria. Depois virou sindicalista. Passou Banco da Bahia, depois foi para o Bradesco, e papai virou sindicalista, diretor do sindicato dos bancários durante um período. Naquela época existia um fantasma das demissões, quando se completava determinado tempo de banco, e papai, com aquela filharada toda, não poderia perder o emprego naquela oportunidade. Então, ele foi para o sindicato, militou no sindicato durante um bom tempo, e aí nós conseguimos, graças a Deus, nos formar. Felizmente, doutor Ervalzinho, felizmente a gente pode dizer o seguinte: não tivemos oportunidade, nenhum dos 7, de cursar uma universidade.
Nenhum dos 7 irmãos conseguiram. Nós tínhamos oportunidade. O Pudim, eu aí vou tirar um pouco da responsabilidade deles, dessa falta de oportunidade. Mas foi falta de vontade também. Não é falta de vontade também. Essa história de ninguém era lá muito estudioso, não. Fala sério. Não, assume isso. Nós não éramos estudiosos, mas a vida nos impôs porque talvez as pessoas não saibam. Eu vendi bolinho na rua. Eu sei, o Pudim. Então, e a casa era muito grande, a casa era muito movimentada. Porque na nossa adolescência, dá licença eu te interromper, mas na nossa adolescência, é onde eu me lembro, claro, evidente, da nossa adolescência, eu não posso lembrar do seu nascimento lá do passado, mas na nossa adolescência, ali, você já na Rua do Rosário, a casa era um movimento muito grande, era uma festa constante. Éramos todos adolescentes, da faixa etária dos 16, 18, 20 anos, 15, 14, todo mundo se gravitava aí nessa faixa, e era um movimento muito grande. E aí eu quero dizer a você, eu também não tive, eu perdi pai e mãe com 16 anos de idade, e eu tive condição de fazer a faculdade. Então, eu era filho único, eu não tinha respaldo familiar, não tinha o respaldo que você tinha. Então não vamos colocar isso na conta deles dois, não. Vocês também não fizeram por onde. Muito pelo contrário, eu disse o seguinte, felizmente. Ah, sim. Eu não disse infelizmente. Ah, entendi. Eu disse felizmente, porque nós cedo tivemos que encarar a questão das oportunidades a nível de trabalho. Né? E obviamente, eu tenho um irmão que trabalha na Petrobras, né? Eu fui pelo lado da política, mas outros irmãos não tiveram as mesmas oportunidades que nós temos. Então, sempre existiu e ainda existe aquela questão da solidariedade, dos irmãos terem que ajudar, dos irmãos terem que chegar junto, até porque minha mãe aposentou com um salário mínimo. Meu pai aposentou com R$1.000 e poucos. Como é que segura? E a estrutura ainda continua moendo. Ainda continua? O movimento da casa é o mesmo? Se você for lá na rua do Rosário ali... O movimento é o mesmo? O movimento é o mesmo, os agregados são o mesmo. E se isso acabar, acaba a razão de viver dos meus pais. Então, é uma coisa maravilhosa. Agora sou neto, bisneto. Pois é, aí que eu queria falar agora com você. Você já é avô, né? Já tenho três netos, graças a Deus. Tenho 3 netos. Né? É do seu menino, né? Tenho 2 meninos, o Matheus e o Davi, e a Larissa. 2 da minha filha mais velha, da Roberta, e um do netinho, do menino. Que no final do ano passado casou-se com a filha da auxiliadora, Freitas, né? Já se formou, é seu colega advogado, né? Já não está querendo militar, quer que você faça concurso. Diz ele para não militar, não, que está muito difícil. Eu não estou querendo cuspir no prato que comi, não. Porque foi muito boa a advocacia. Você me conhece, sabe da minha origem, a advocacia foi muito boa para mim. Mas hoje está difícil demais, sobre todos os aspectos. O tráfico de influência, inclusive também, e principalmente o custo alto da justiça e a dificuldade de uma tramitação do processo. Diz ele para ficar no outro campo mesmo, verdade, que é o melhor negócio. Quer fazer concurso. Então, a história da minha família é uma história muito bonita, como tem histórias de superação, como a sua, que aos 16 anos, você perdeu seus pais e teve que prosseguir a vida. E, graças a Deus, conseguiu cursar um nível superior, é graduado, não sei se é pós-graduado. Não sou pós-graduado, mas fiz as 2 faculdades. 2 faculdades. Então, eu acho que todos nós temos uma história de superação. E minha família Siqueira, que é por parte da minha mãe, e a família Souza, que é por parte do meu pai, e a gente vai descobrindo as raízes. Eu não sei se você sabe, as raízes do meu pai são da família Bastos. Não da família de cultura São Salvador. Ah, é de Salvador? Salvador sim. É primo de papai. Então nós temos uma história de vida nessa cidade, daquela época ainda, eu descobri, assim, já ainda trabalhando com um garotinho, que a melhor amiga de Dona Samira e a melhor amiga da minha tia, Valdéia, irmã de papai, não sei se você sabe, quer dizer, foi falando não, família, eu não sabia. A tia Valdéia era a melhor amiga da Dona Samira, mãe do garotinho. Você vê como é que a história vai se repetindo. Então, a tia Valdéia e Dona Samira eram as melhores amigas. A tia Valdéia casou-se com o falecido Diomar Castro, irmão de Dalton Castro, também falecido. Então, nós temos uma família... Era bem trincada. Bem trincada. Agora, dentro do mesmo assunto, não existe mais este elenco. Só nós 2 podemos estar falando aqui, e algumas pessoas que estejam nos assistindo estão entendendo o que a gente está falando. Mas o município cresceu, hoje já somos aproximadamente 500 mil habitantes, com uma expectativa de, em curtíssimo prazo, chegarmos a 1 milhão de habitantes. Então, aquela alta sociedade, aquilo tudo que se viveu, aquela história de Automóvel Clube, hoje não funciona mais.
infelizmente. Eu não sou saudosista, não. Eu acho que bom é aquele momento que a gente está vivendo. Eu não sou muito saudosista, não. Mas é interessante a gente raciocinar em cima disso. Nada disso aí, quer dizer, você falou da Dalton Castro, hoje as pessoas se referem e se lembram, inclusive, da Casa de Custódia, do nome que é dado à Casa de Custódia da Dalton Castro. Mas o referencial fica meio perdido, aquela história de família que a gente via, né? E na verdade, você se recorda muito bem da nossa infância, né? Que as pessoas encontravam a gente na rua. Vou falar com seu pai. Falava, e os vizinhos sabiam o nome de um por um. Né? E sabia, cuidava, zelava. Era uma sinergia que existia entre as famílias que hoje não existe. Falava eu também lá por Carlinho Bacelar, dizendo o seguinte, que aí é uma discussão de natureza política, né? Que você reflete. Eu virei para ele e falei assim, olha, o que nós precisamos hoje reverter são conceitos da sociedade. Eu acho que a sociedade brasileira, como a sociedade mundial, ela virou uma sociedade consumista, ela virou uma sociedade capitalista, onde as pessoas estão buscando a sua sobrevivência e o imediatismo. Querem na hora os resultados. E valores que a gente tinha no passado, hoje estão se perdendo. E eu cito 3 pilares básicos que eu considero fundamentais sob o ponto de vista da formação do indivíduo. A igreja, que tem que dar uma formação, e nós tínhamos isso na nossa época, né? Estudávamos em colégio religioso. Colégio religioso, você era obrigado a estudar o catecismo, era obrigado a estudar, claro. E isso, a obrigatoriedade daquilo, não tirava a nossa liberdade, não, pelo contrário, ela nos alicerçava numa base espiritual importante. A família, que hoje nós estamos vendo famílias degradadas, que são alicerces, e a escola. Eu me lembro muito bem, eu estudei no 15 de novembro, e quando eu chegava no 15 de novembro, na escola pública, eu tinha a obrigação de chegar, nós nos alinharmos no pátio da escola, cantarmos o hino nacional, cantarmos o hino à bandeira, rezarmos, ia passar de aula, e a nossa professora era a nossa referência. Com certeza, mas nós estouramos o bloco. Você vai me dar licença. Chegamos ao final desse primeiro bloco. Estamos no Canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. Meu entrevistado de hoje é o secretário municipal de governo, Geraldo Siqueira Pudi. Voltamos já.